qual é o número certo de ações para você ter em carteira? Nesse vídeo aqui eu quero chegar ao veredito dessa questão para a gente ter aí o valor correto de quantas ações tem em carteira, quantos ativos no geral. E para quem não me conhece, eu sou o Breno Sullivan, sou cientista de dados aqui na Varus. E a perspectiva que eu quero trazer para vocês hoje não é só uma perspectiva de achismo, de eu acho que tantos ativos faz sentido, depois disso não faz mais. Na verdade, é uma perspectiva de evidências científicas e dados. Afinal, a gente está no nosso canal aqui que a gente fala bastante de finanças quantitativas e nada mais justo do que a gente trazer os resultados de trabalhos renovadíssimos na academia de 2 Nobéis de Economia, o William Sharpe e o Markowitz, beleza? Então, sem enrolação, vamos começar do início. Por que você teria mais de uma ação na carteira, né? No mercado financeiro, a gente tem duas óticas muito importantes. A primeira ótica é a ótica do risco e a segunda ótica é a ótica do retorno. Essa relação de risco-retorno foi formalizada pelo Markowitz pela primeira vez em 1952. Antes, obviamente, as pessoas tinham essa percepção, mas ainda não existia a relação matemática entre uma coisa e outra. Então sempre existiu o ditado, né? Não coloque todos os ovos em uma única cesta. O que é esse ditado? É justamente porque se você tiver em um único ativo e esse ativo por algum motivo se deteriorar, você vai perder todo o seu dinheiro, você vai perder todo o seu investimento. Então, quando a gente está buscando diversificação, geralmente a gente está buscando a diminuição do risco na carteira. Mas o quanto de risco a gente está buscando diminuir e como esse risco realmente diminui conforme a gente vai aumentando os ativos da nossa carteira. É muito importante que a gente tenha não só a percepção que o risco diminui, mas também a matemática por trás, mostrando para a gente que, na verdade, a diversificação ela é o único almoço grátis dentro do mercado financeiro. Você consegue ter muito menos risco e ter mais retorno no seu portfólio, né? Um retorno ajustado ao risco muito melhor do que se você tivesse poucos ativos. Mais uma vez, quem provou essa relação foi o Markowitz junto com o Sharpe, que é o que a gente vai evoluir no nosso raciocínio agora. Opa, para tudo para eu te contar algo muito legal. Já imaginou seguir as recomendações de compra ou venda de ações baseado em um dos melhores modelos de investimento que eu já criei? É isso que é possível com a carteira Fator Moderado, um modelo de investimento que utiliza dados de cotação e balanços de todas as empresas da bolsa para tomar decisões. Aqui na descrição você vai encontrar mais informações sobre como assinar a carteira, qual a rentabilidade e como funciona o algoritmo de recomendação. Clica lá e bora ganhar dinheiro. Então, no trabalho do Markowitz, ele mostrou que uma carteira ótima de investimento, você precisa ter empresas descorrelacionadas para diminuir a volatilidade. Essa descorrelação que vai permitir, de fato, a gente diversificar o nosso patrimônio, né? Então, quando uma coisa está subindo, automaticamente a outra está caindo e vice-versa. Então, você nunca está sempre ganhando, nem sempre perdendo. As coisas vão se anular, mas, no geral, vai ter um saldo positivo. Como positivo? E aí eu quis trazer para vocês um exemplo para a gente conseguir compreender essa dinâmica de uma forma muito simples. Vamos imaginar que existe uma ação A que rende 10% ao ano, que tem um desvio padrão nos seus retornos de 20% ao ano. Esse desvio é o que hoje nós chamamos de volatilidade e caracteriza parte do risco de uma ação. Existe também uma ação B que rende 12% ao ano, que possui 25% de volatilidade anual. Se você fizer uma carteira com 50% da ação A e 50% da ação B, qual é o risco final da sua carteira? Muita gente vai responder 22,5%. A média é entre 20 e 25%, dado que os pesos das ações são iguais. Mas e aí que mora o pulo do gato? Como a correlação entre essas duas empresas não é 1, a volatilidade final é menor que a média das duas. Para ser mais exato, se a correlação dos retornos for de 0,5, a volatilidade final do seu portfólio vai ser de 19,5%, menor ainda que qualquer ação individualmente. Por isso que hoje falo que diversificação é o único almoço grátis que existe no mercado. Você consegue ter mais retorno com menos risco, tendo ativos descorrelacionados na sua carteira. Então, a partir desse raciocínio que eu acabei de te explicar, que foi o Markowitz que provou lá em 1952, quanto mais empresas descorrelacionadas você pegar, mais a sua carteira vai ter retorno com menos risco.
Só que isso tem um problema prático, né? Para chegar na carteira ótima, você vai ter que calcular a correlação de todas as empresas da bolsa. Fora que essa diminuição da volatilidade, ela tende ao infinito, então se eu colocar 2.000 ações na minha carteira, a volatilidade do meu portfólio, ele vai para próximo de zero. Isso não é tão verdade, né? Por isso que o Markowitz, ele ganhou o Nobel com esse trabalho que eu acabei de citar, mas agora a gente precisa do nosso segundo Nobel para chegar na quantidade ótima de ações em uma carteira. E perceba que tudo que eu tô trazendo aqui para vocês são evidências, são dados, artigos científicos, muito diferente do que você vê por aí, eu acredito, na grande maioria do YouTube, onde tudo são achismos, narrativas, ninguém realmente parou para estudar, ler artigo, ver os ganhadores do Nobel, nada disso. É tudo um grande devaneio do que eu acho que é certo e do que eu acho que é errado, sem olhar para as evidências, não é o caso aqui desse canal. Essa é uma ótima hora para falar da minha formação de Python para finanças, o Código Py, que conta com mais de 270 aulas que partem do absoluto zero, desde instalar a linguagem de programação no seu computador, até você aprender a criar modelos de investimento lucrativos do zero, tendo acesso às minhas bibliotecas de backtest proprietárias, tanto de análise técnica quanto de análise fundamentalista. Além da parte de modelagem financeira, você vai aprender sobre inteligência artificial e vai encontrar diversos cursos extras de AWS, GitHub, banco de dados com SQL, tudo incluso na formação. É a formação perfeita para você parar de se basear em achismo e começar a investir em evidências. Se você quiser saber mais sobre a formação, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. A primeira coisa que o Sharpe estabeleceu foi a noção de risco sistemático e não sistemático. Segundo a teoria do Markowitz, quanto mais diversificação, melhor, afinal os ativos são descorrelacionados. O Sharpe chamou esse risco que o Markowitz desenvolveu, que você dilui apenas diversificando sua carteira, de risco não sistemático. Afinal, você consegue diluir ele com vários ativos descorrelacionados. Só que mesmo assim, ainda sobra um risco que ele chama de risco sistemático. Esse risco é o risco de simplesmente estar comprado em ações, por exemplo. Em períodos de crise, todo o mercado vai cair, independente do que aconteça. Esse risco sistemático é o famoso beta. O objetivo do Sharpe com esse estudo era muito simples. A partir do momento que você diversifica a sua carteira, a única coisa que importa é o risco de mercado. Se isso é verdade, agora eu não preciso mais me preocupar em calcular a correlação entre todas as empresas da bolsa. Basta você comprar uma boa quantidade de ações que você vai estar na chamada fronteira eficiente de risco-retorno. E onde você atinge essa fronteira eficiente? Mais ou menos com 15 ativos descorrelacionados. Então a resposta do nosso vídeo são 15. Mas preste atenção, não adianta você ter 15 ativos e 2 desses ativos for Itaú e Bradesco. São ações extremamente correlacionadas do mesmo setor bancário. Quando o Sharpe desenvolveu essa teoria e chegou à conclusão que matematicamente o risco adicional que você dilui ao adicionar um novo ativo é marginal, é ridículo ali, é irrisório, não adianta você levar essa premissa para coisas que são muito correlacionadas. Então ativos podem ser ações, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas, tá? São 15 ativos descorrelacionados na sua carteira. Seja ela sua carteira de ações, seja sua carteira de fundos imobiliários e coisas desse tipo. Por isso, inclusive, que fundos imobiliários, não adianta você ter 30 fundos imobiliários, não serve para nada. Por quê? Porque eles são muito correlacionados. Óbvio, vão ter fundos extremamente descorrelacionados, mas depois que você chega ali a, por exemplo, 10, 15 fundos, tudo que você está fazendo depois disso é praticamente pulverizar o seu portfólio. O mesmo vale para ações, o mesmo vale para muitas coisas. Essa foi a evidência que eu quis trazer para vocês aqui hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha ficado satisfeito com a resposta também. Se você gostou, não esquece de dar like, se inscrever no canal. Aqui a gente sempre traz essa perspectiva científica de um fato, de como a gente pode olhar para os artigos, olhar para a matemática, olhar para os dados e tomar as melhores decisões de investimento. Se quiser saber mais, é só clicar aqui no canal, que você vai encontrar uma dezena de vídeos onde eu sempre falo que investir orientado a dados é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Tamo junto e até o próximo vídeo.